Revelação da palavra, irmão Carlos César, de Goiânia. Palavra revelada, irmão, se encontra no livro de João, capítulo 4, do versículo 7 em diante. Tema da palavra, irmãos, é a mulher de Samaria. Sabemos, irmãos, que Jesus teve vários encontros com mulheres descritos na Bíblia, irmãos. Glória a Deus. Mas existem, irmãos, dois encontros que Jesus teve que interceder na vida de algumas dessas mulheres. Sabemos que a mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla do Senhor, conseguiu ali ser liberta daquela enfermidade pela fé. Ela se humilhou e tocou na orla. Sabemos também, irmãos, que a mulher que havia sido pega no ato de adultério, irmãos, a mulher adúltera, ela foi levada ali pelos fariseus para que Jesus desse uma sentença final para ela, pois aquela mulher já havia sido sentenciada à morte, irmãos, por Caifás, e ela foi levada para testar o mestre, para que Jesus a condenasse também, irmãos, para ver se Jesus estava enquadrado na lei de Moisés, fazendo um teste para o mestre. Mas o Senhor Jesus, irmãos, que é o bom juiz, que não julga pelas aparências, Jesus que ele faz um check-up por dentro da pessoa, irmãos, que ele vê o interior da alma da pessoa, ele não vê externamente, mas ele consegue ver o íntimo do coração da pessoa, vendo, irmãos, ali que aquela mulher estava sentenciada à morte, que a lei já estava, irmãos, errada, porque ela foi pega em ato de adultério, mas o homem não estava na cena, irmãos, para ser apedrejado também. O homem que foi pego em ato, porque ela foi pega no ato, a Bíblia não fala, ele foi deixado de lado, mas a mulher foi sentenciada pelo Sinédrio e por Caifás. E Jesus, irmãos, se encontrando com aquele espírito de morte, com os fariseus, se encontrando com eles, vendo aquela mulher, falou: quem não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E nenhum teve coragem de atirar a pedra, porque todos ali se sentiram pecadores. Jesus mostrou para eles que eles ali não eram melhor do que aquela mulher pecadora. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos se retiraram e aquela mulher foi absolvida. E esta mulher, irmãos, de Samaria, esta samaritana, ela precisava, irmãos, ter um encontro com a verdade. E esta palavra, irmãos, ela vem de encontro a vários estigmas dos dias de hoje que as pessoas sofrem, irmãos, até mesmo dentro da igreja, preconceitos, porque foi divorciada, porque está no segundo, no terceiro relacionamento, e essas pessoas são estigmatizadas, irmãos, elas são apontadas como mau exemplos, sendo até mesmo, irmãos, às vezes repudiadas, desprezadas dentro da igreja. Glória a Deus. Mas, irmãos, Jesus, dando o exemplo, irmãos, que ele deu para aqueles fariseus, mostrando para eles que eles não são juiz de nada. Eles podem ser juiz, irmãos, em outra causa, mas na causa da alma, quem entende, quem tem a absoluta certeza, irmãos, é o Senhor Jesus. Só Ele entende o ser humano. E ali, Jesus foi ter um encontro pessoal com essa mulher samaritana, porque existia e existe, irmãos, até hoje, diferença entre um samaritano e um judeu. Eles não se falam, irmãos, eles não têm hábito de se cumprimentar, porque culturalmente são diferentes, irmãos, Tem culturas diferenciadas,
Mas Jesus, irmãos, foi quebrar este estigma de um judeu apontar para um samaritano. A Bíblia nos traz, irmãos, exemplos aonde judeu passou ali por outro judeu, irmão, que havia sido assaltado. E a palavra fala que o bom samaritano que estava passando por aquele local foi quem estendeu a mão para aquele homem ferido à beira da estrada que havia acabado de ser assaltado. E o bom samaritano, irmãos, cuidou daquele homem, pagou a sua estadia, pagou seus remédios, irmãos, e ali o socorreu. Sendo que ali havia passado um sacerdote a serviço de Deus e também, irmãos, um levita, um cantor e um pregador. Nenhum dos dois deram a mínima para o judeu, mas o samaritano, irmãos, deu o exemplo para eles. E Jesus foi, irmãos, quebrar este estigma, glória a Deus, este protocolo, essa diferença, que um judeu é melhor do que um samaritano. Jesus foi colocar ali uma igualdade. E quando ele se encontrou com aquela mulher na fonte de Jacó, aquela mulher logo o identificou como um judeu, pelas suas características, irmãos, cabelo, barba. Jesus se aproximou e pediu para aquela mulher: mulher, dai-me de beber. E ela, irmãos, ficou surpresa, falou: como podes tu, um judeu, pedir para uma mulher samaritana, dai-me de beber? Mas aquele momento, irmãos, de interação ao qual Jesus se apresentou ali para aquela mulher, não foi, irmãos, para ele se alimentar, para ele matar a sede dele, mas sim para aquela mulher ser curada da sede que ela tinha da salvação. Aquela mulher estava, irmãos, sofrendo dores na alma, dores de rejeição. Então Jesus tratou de ir ter com ela pessoalmente para curar as feridas que ela carregava, as culpas que ela carregava. E ali, quando houve essa interação entre eles, Jesus falando da água, e ela não compreendia que ele era a água viva e que ela que precisava se alimentar desta fonte. A fonte é Jesus, irmãos. Ele é a fonte de água viva. E aquela mulher estava na frente da fonte. Uma fonte, irmãos, que ia alimentar a alma dela eternamente. Nunca mais ela iria sentir sede. Glória a Deus. E ali Jesus mandou para que ela chamasse o seu marido. E ela, irmãos, vendo que Jesus era um profeta, falou: não tenho marido. E Jesus falou: isto disseste com verdade, porque você teve 5 maridos, mas nenhum era seu marido. E este que você tem também não é seu marido. Essa mulher, irmãos, teve 5 relacionamentos que não deu certo. A Bíblia não fala que eles morreram. Jesus falou: você teve 5, mas ele falou: você não ficou viúva de 5. Então ela teve 5 casamentos, irmãos, nenhum deu certo. E aquele homem que estava ali, que é o único que pode condenar e julgar e apontar, ele absolveu aquela mulher. E hoje existe um costume de apontar, de maltratar, de repudiar essas pessoas, irmãos, dentro das igrejas. É um estigma que existe, irmãos, colocado por essas denominações, de apontar e falar: ela é um mau exemplo, porque ela se casou 5 vezes. Mas aquele que tem, irmãos, o papel de julgar, de apontar, de condenar e de absolver, estava na frente dela. E hoje ele te dá o exemplo, você que prega a palavra:
Você que tem o dom de pregar a palavra, hoje você vai entender que quem é o dono da alma, que só quem pode condenar e absolver é o Senhor Jesus. Ele estava na frente daquela mulher que também era considerada pecadora, porque ela havia se casado 5 vezes. Imagina, irmãos, 5 casamentos fracassados, buscando um alívio, buscando um refrigério. Aonde essa pessoa poderia encontrar esse refrigério, irmãos, se não fosse em Jesus Cristo? Foi por isso que Jesus teve que ir até ela, porque aquela mulher carregava essa culpa, este estigma de ser um mau exemplo para as outras mulheres naquela região. Jesus, vendo que aquela mulher estava ali e dialogando com ela, mostrando para ela que Ele é a fonte viva, que se ela bebesse desta água, nunca mais ela teria sede novamente. Ela estava com sede, irmãos, estava buscando um alívio. Ela não estava tentando aliviar a sua sede, mas ela estava buscando o alívio da alma. E ela se encontrou com a fonte viva, e a fonte jorrou nela. E quando ela falou, não tenho, e Jesus falou, você teve 5, mas nenhum é. Jesus falou, agora você está condenada a ir para o inferno. Não tem mais jeito para você, porque você se casou 5 vezes. Jesus, irmãos, ele fez ao contrário. Falou, mulher, eu sou a fonte de água viva. Se beberes da minha fonte, nunca mais terás sede. Ele, em nenhum momento, irmãos, ele humilhou aquela mulher, ele desprezou aquela mulher, ele mostrou os erros, sim. Você teve 5, mas não, nenhum era. E esse também não é. Então ele mostrou, irmãos, que ela se envolveu 5 vezes, mas não era no casamento, irmãos, que ela deveria focar naquele momento, não era buscar no relacionamento, porque ela tinha que buscar na fonte da vida, na fonte de água viva, e ela foi beber dessa fonte. E imediatamente, irmãos, quando ela entendeu que ela não era culpada, que ela não tinha culpa, estigma, que ela não era a única e nem seria também a última a carregar esse estigma, Jesus mostrou para ela, eu sou o único que pode te absolver e te condenar. E ele escolheu, irmãos, absolver aquela mulher. Glória a Deus, irmãos. Vai, anuncia para o seu marido. Glória a Deus, irmãos. Aquela mulher saiu dali transformada, curada desse estigma, desse peso, desta culpa. Ela saiu dali completamente mudada, a sua feição, que estava ali uma mulher carregada, triste, já se levantou dali feliz, entendendo que ela não tinha mais culpa nenhuma, porque o dono da vida havia conversado com ela, o dono da vida havia estado presente na vida dela, e o dono da vida não apontou, não julgou, não disse que ela iria para o inferno. Ele disse que ela seria uma bênção, que era para ela ir e anunciar. Foi isso que ele disse, irmãos. Glória a Deus. Então, o homem nessa terra, a mulher nessa terra, você que tem o dom de pregar, nunca apontes o erro. Aponte para a fonte da vida, que é Jesus Cristo. E Ele é o único que pode absolver e condenar. Então aponte para Ele e aponte para o alvo, dizendo, Ele te absolverá. Deus seja louvado.